é a maior putaria que eu já vi. O presente projeto de lei visa criar a unidade setorial de controle interno do Instituto Previdenciário do município de São Paulo do Potengi, vinculado ao diretor-presidente, com o objetivo de executar as atividades de controle de autarquia alicerçado na realização de auditoria em conformidade com o disposto em seu artigo 1º. Quanto à iniciativa da matéria em debate, observa que cabe previamente ao prefeito, conforme preceitua ao artigo 71 da Lei Orgânica do município. No tocante do aspecto legal, vislumbro que a instituição da unidade de controle no âmbito do IMPREVSAP decorre de preceito contido na resolução de número 018 de 2022 do TCE-RN, em especial o disposto no artigo 1º, o qual estabelece que os órgãos e entidades de administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo estadual e municipal, bem como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, deverão instituir, estruturar e manter sistema de controle interno, atuando de forma integrada com o objetivo de efetivar a avaliação da gestão e o acompanhamento dos programas e políticas públicas. Nessa senda, entendo que a instituição da unidade de controle no âmbito do IMPREVSAP se dá em razão não só de um preceito legal, mas com a necessidade de se ter na estrutura dessa autarquia um órgão com autonomia de exercer o controle da legalidade e da racionalidade dos atos dessa autarquia, bem como avaliar os seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos recursos públicos, missão essa inerente ao órgão de controle na forma prevista no artigo 31 da Constituição Federal. Consigno por oportuno que no artigo 3º do PL prevê que a função de controlado será exercida por um assistente previdenciário a ser designado pela administração. Mesmo assim, como o PL em debate, se trata da criação de unidade administrativa que enseja na nomeação ou designação de servidor público, ou ainda, em momento posterior, a criação do cargo de controlador do IMPREVSAP. Também vou traduzir o que exatamente ele falou. O órgão ele vai ter uma autonomia para controlar ou fiscalizar, porém, quem vai indicar o cargo é o prefeito. Olha só que conveniente, né? Seria a mesma coisa de criar um curral de ovelhas e o lobo indicar quem vai cuidar das ovelhas. Esse projeto ele veio com a pegadinha, veio com a intenção de criar um cargo para auxiliar o controlador. A documentação do IMPRAVESP, que é a previdência própria do município, para gerenciar o que sai, entra lá, no caso de estação, pagamentos e etc. Porém, o IMPRAVESP existe dois conselhos, o consultivo e o deliberativo. O deliberativo ele define o que é certo e errado dentro da Previdência. E o consultivo ele é para assessoramento dentro da Previdência Pública Municipal. E nenhum desses dois conselhos mandou, exigiu, justificou, pediu a criação desse cargo para o prefeito, que o prefeito vai criar. Até porque não existe auxiliar de controlador sem o controlador. É praticamente só criar um cargo que pode fazer o serviço ou não, nesse caso aí de controlador, porque ele vai ser um auxiliar, não um controlador. E não existe o cargo que vai garantir que o auxiliar vai concluir aquela tarefa, aquela documentação. É praticamente dar um cargo para gastar dinheiro, só para inchar a linguiça lá dentro lá. Só para causar gasto. Ah, mas como assim o prefeito vai colocar um cargo que não vai servir para nada, vai ser inútil, o cara vai trabalhar quando ele quiser? Sim, não vai ter ninguém para controlar ele, para administrar, né? Seria no caso o controlador, que eles mesmo disse aí na PL, que vai criar lá na frente, provavelmente vai criar lá na frente. Então ele pode assim criar ou não esse cargo aí para fazer essa administração do IMPRAVESP. É aquela coisa, tu vai no médico, o médico vai fazer cirurgia em tu, certo? Mas não tem um médico, quem tá lá é a enfermeira auxiliar. A enfermeira auxiliar é que vai cuidar da tua cirurgia. Tu vai fazer a cirurgia com ela? Com a enfermeira ainda mais auxiliar? Tu não vai ter garantia nenhuma que o trabalho vai ser bem feito, que
tu vai sobreviver, cara. É a mesma coisa nessa situação. E outra coisa, na seção 7, artigo 22, inciso 4, garantir estrutura de trabalho adequada e prerrogativa necessária à atuação dos controladores internos. Mas que controlador interno? Que não existe. Só existe um auxiliar de controlador, sem um controlador. Faz sentido? Na resolução número 18 de 2022 que ele leu, que tem um cargo efetivo de controle, no caso, o controlador, efetivo, o controlador, lá no mesmo resolução que eu li, no inciso que eu li, tem dizendo que tem que oferecer meios de trabalho para o controlador. Então, no caso, o próprio projeto que ele leu aí, já diz que tem que ter o cargo de controlador. Dá uma direta que tem que ter esse cargo para fazer toda essa administração. Então, não é só o auxiliar que vai estar lá. Então, aí é só mais um cargo para dar gasto no nosso bolso aí, ou a pessoas que pagam aí o Impravesp, né? É só mais uma inchação da mamata aí da prefeitura. Deve haver a demonstração do estudo de impacto financeiro orçamentário na forma exigida pelos artigos 16 e 17, a qual foi encaminhado pelo Poder Executivo nesta data a demonstrar o atendimento aos disposos retrocitados. Os órgãos de controle interno, com relação à criação do órgão de controle interno, são algo que é uma exigência hoje da legislação e da gestão pública atual. Os próprios órgãos de controle, eles orientam a existência do controle interno. Eu votei contra o projeto porque eu não acho justo a criação de mais um cargo para o Instituto de Previdência, cargo de nomeação do gestor municipal, sem aprovação dos conselhos deliberativo e consultivo, que o Imprevisap tem, dentro da sua própria legislação, tem os conselhos consultivo e deliberativo. Deliberativo justamente para discutir a aprovação de novas despesas, alguma regulamentação financeira, de deliberar sobre as ações da direção do Instituto, e o consultivo, que é um órgão de orientação. Ou seja, o próprio órgão, ele está falando aí, o deliberativo, ele fala se o orçamento dá ou não para fazer esse tipo de encargo, dar esses cargos aí. Nenhum deles justificou, mandou relatório nenhum para esse cargo que eles querem criar. Essa criação deste cargo não passou por nenhum dos dois conselhos, não tem parecer de nenhum dos dois conselhos. Funções que podem ser, inclusive, assumidas por servidores do próprio quadro do município, que são membros do Instituto de Previdência, que contribuem para o Instituto de Previdência, que poderiam estar à disposição para estar assumindo essas funções. E nós não estamos aprovando aqui um cargo de controlador. É mais um cargo em comissão, que é o cargo de assessor previdenciário. No próprio projeto, é claro, não estamos criando o cargo de controlador, estamos criando mais um cargo de livre nomeação da administração pública municipal. Traduzindo, mais uma forma de tirar dinheiro dos trouxas, do povão. Por isso, como servidor público, como contribuinte do Instituto de Previdência. Como você também, né? E a gente já discutiu aqui outros momentos, qualquer mudança de despesa, de gasto, tem que se passar pelos conselhos deliberativos e consultivos, que são órgãos dos servidores, órgãos legais do Instituto de Previdência. Por isso o meu voto foi contrário no parecer. Eu sou 100% a favor dos órgãos de controle da gestão pública, mas a gente não pode jamais jogar uma situação para pescar outra, jogar uma isca e pescar outra, criar um gargalo, uma situação para chegar às vezes no objetivo. A criação do órgão de controle, bem-vinda, justa, mas a criação de mais um cargo no Instituto que vai ser pago com a arrecadação dos servidores. Tanto se fala no cuidado que tem que se ter com a questão do nosso Instituto de Previdência. Mais um cargo que está sendo criado, que vai ser de livre nomeação da gestão aqui de São Paulo do Potengi, que vai ser pago com a arrecadação dos contribuintes, e que nem sequer foi feita essa discussão, segundo informações que chegou a mim do próprio dirigente e de membros dos conselhos consultivo e deliberativo do Instituto de Previdência aqui de São Paulo Potengi. Eles nem ao menos falaram com os dois conselhos responsáveis, você está entendendo? Eles nem avisaram que iriam criar esse cargo para os dois conselhos que são responsáveis pelo Impravesp, pelo orçamento da Previdência. Nem ao menos eles foram saber se tinha como pagar por isso. Olha a responsabilidade que a Prefeitura tem com os servidores públicos. Foram consultados para a criação deste cargo. Olhe a situação. Então, a gente tem que respeitar
os órgãos de controle da sociedade civil. Não tem para que tá se criando conselhos se a gente não respeita a situação dos conselhos. Ainda estamos aqui esperando o relatório do quadrimestre da saúde de São Paulo Potengi. Eu acredito que só veio um no início do ano para cá. Para você ver a falta de transparência da prefeitura com a população. Informações que eu consegui colher é que o problema com o relatório não veio ainda porque está tendo problemas com o Conselho Municipal de Saúde. Eu não sei que problemas são esses. Se é para aprovação do relatório ou é se o conselho não está ativo. Essa informação a gente vai estar indo em busca essa semana. Precisa dessas informações. O relatório do quadrimestre, ele tem que ser apresentado. Ele é um relatório que é obrigatório, tem que ser aprovado no Conselho Municipal de Saúde, tem que ser aprovado aqui na nossa casa e é encaminhado diretamente para o Ministério Público para aprovação das ações de saúde. Ainda não chegou o relatório. Quer dizer, se faltar médico, remédio e escambau, é a culpa de quem? Que não mandou os relatórios de todas as contas. É de quem? Que problema é esse que está acontecendo no Conselho Municipal de Saúde? Por isso eu falo, a gente tem que respeitar os órgãos de controle da sociedade civil. Com relação ao Instituto de Previdência, se existe o Conselho Consultivo e Deliberativo, deixa até aqui um alerta para quem está à frente do Instituto. Se resguarde. Todas as ações, principalmente de origem financeira e de qualquer readequação do Instituto de Previdência, passe pela aprovação dos dois conselhos. Porque lá na frente, hoje os crimes de improbidade administrativa podem ser oriundos de ações com até 8 anos. 8 anos. Isso se o Ministério Público abre os olhos, né? Porque parece que ele não funciona. Eu posso deixar uma cadeira de função pública hoje, mas posso ser investigado até daqui a 8 anos. Se tiver um erro meu, uma falha. Se depender do Ministério Público daqui, nunca. Eu posso estar respondendo e ser processado criminalmente como improbidade administrativa. Sem falar de outros problemas que podem estar acarretando para a nossa vida. E acima de tudo, o respeito com o dinheiro do contribuinte, assim como eu, a vereadora Cida, que está aqui presente, que contribui todo mês, é descontado no seu saláriozinho lá, a alíquota previdenciária para o Instituto de Previdência aqui de São Paulo Potengi. Se vier aqui para esta casa 1 milhão de vezes, sem aprovação dos conselhos, sem comprovação de impacto financeiro, seu entendimento realmente da necessidade e dos custos, eu serei contra. Por isso que eu fui contra essa questão dessa contratação e dessa criação desse cargo. Então é isso, galerinha. Mais um cargo aí para a prefeitura. Esse projeto ele foi aprovado e vai ter sim um cargo de auxiliar, sim um controlador, por mais absurdo que pareça, vai ser um cargo que não vai ter utilidade nenhuma, que ele pode trabalhar ou não, porque não vai ter uma pessoa lá para dizer o que ele fazer, que é só um auxiliar. É a mesma coisa de colocar uma enfermeira para fazer uma cirurgia e tipo assim, ela não sabe nem o que vai fazer. E é isso. Mais um dia aí em SPP com cargos e salários avantajados aí para as pessoas, para beneficiar uma ou duas pessoas da prefeitura. É isso aí. Muito bem, parabéns aí, prefeito. Muita responsabilidade com o meu dinheiro, com o dinheiro da população. Obrigado aí. E para vocês aí, até a próxima. Tchau.